Boa noite, amada igreja. Boa noite. É mais uma noite, reunidos aqui. Nós estamos para louvar o nome do Senhor. Graças a Deus, que Deus nos abençoou para nós podermos estar mais uma vez aqui. E com muita alegria. Que Deus possa estar abençoando nossas vidas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Você também que está em casa, que está nos assistindo através do Facebook, muito boa noite. Fique conosco. Que Deus possa estar adentrando a sua casa, derramando bênçãos sobre suas vidas e suas famílias. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, ó Deus, queremos, ó Pai, pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos pecados, ó Deus. O Senhor conhece, Pai, o nosso interior, a nossa vida, o nosso dia a dia, Senhor. Fizemos algo, ó Deus, que desagradou o Teu coração, ó Deus, que o Senhor possa estar nos perdoando, Pai. E possa estar lembrando nós também, Pai, algo que nós fizemos e não nos lembremos, Senhor. E que nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Agradeço a Ti, ó Pai, por cada vida que aqui está reunida nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando suas vidas, visitando seus familiares, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Pai. Como diz na Tua palavra, até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Pai, abençoa aquele que está em casa, que às vezes estão desanimados, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar visitando o coração de cada um, Senhor, e trazendo, Pai, à mente o primeiro amor, meu Deus. Quando, Senhor, que poderia estar aqui nessa noite, ó Deus, mas por algum motivo preferiu ficar em casa. Mas Tu, ó Deus, sabe todas as coisas, meu Pai. Então, ó Deus, esteja abençoando essas famílias e eles também, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, através do Facebook, que o Senhor possa estar também visitando, ó Deus, seus lares, suas vidas. Se tiver alguém doente, Pai, acamado, que o Senhor entre, ó Deus, com o Teu bálsamo de cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Quero, ó Deus, te pedir, Deus, que o Senhor esteja, Pai, abençoando a cada vida, a cada lar na cidade de Lima Duarte, ó Deus, e redondeza, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ó Deus, pela vida daqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais, Pai. Visita cada um deles agora, Senhor. Abençoa, Pai, os médicos, os enfermeiros, os colaboradores, Pai. Em tudo, Senhor, seja com eles, Pai. Deus, que o Senhor também, ó Deus, esteja banindo da face da terra, Deus, essa doença, o Covid, Senhor. Para que o Senhor possa estar sarando a nossa terra, Pai. Curando, ó Deus, o nosso Brasil e o mundo inteiro, Pai. Continua conosco, Pai. Abençoa, Deus, em tudo que nós fizermos aqui nessa noite, Senhor. Que seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome e bom agrado ao Teu coração, Senhor. É a oração que eu faço neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, estar louvando o hino do cantor cristão 217. Do cantor cristão.
Amém, Jesus. É muito bom, né, irmãos, louvar o Senhor, cantar hinos ao Senhor, em agradecimento por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, no nosso dia a dia. A palavra de Deus diz: bom é estar na casa do Senhor e entrar, né, em seu ato com hinos e louvores. No 17 não tem não, tem que ser só na capela mesmo. Amém. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guia-te a eterna luz, segue-me, vem, segue-me, onde eu vou nem cumprir, onde eu a morte já sofri, segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus, segue-me, vem, segue-me, guia-te aos altos céus, segue-me, vem, segue-me. Quantas vezes te chamei, eu quebraste a minha lei, mas se a dor eu fiquei, segue-me, vem, segue-me, em mim tu podes descansar, segue-me, vem, segue-me. Vem teus cuidados me entregar, segue-me, vem, segue-me. Eu sou teu Deus, teu Salvador, eu te amo muito, ó pecador, ó, deixa todo o teu temor, segue-me, vem, segue-me. Se meu Jesus te seguirei, seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei, deixarei, sim, deixarei. Muito Deus sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor, seguirei, sim, seguirei. Amém. Amém, né, irmãos? Como é bom seguir a Jesus, seguir os passos, os mandamentos do Senhor Jesus. E tudo nos irá bem, né? Boa noite, Adriana, bem-vinda. Que Deus possa estar te abençoando. Nós temos também, né, a Marina, que está também hoje visitando a gente. A Marina, que Deus te abençoe também. E os demais irmãos já, né, são membros, né, da casa do Senhor. Amém? Vamos estar cantando também o hino 366, do cantor cristão. Esse vai estar aqui no telão, nossa. Esse está no telão.
estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abre caminho temporal. Ao vencer a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém, irmãos, que a nossa fé possa estar sempre firmada no Senhor, né? Porque não há outro, só o Senhor Jesus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Amém? Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Irmã Solange acaba de chegar também, né? Boa noite, com os esposos, meninos, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Mateus 14, do 22 ao 33. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando essa palavra em nosso coração. Irmãos, Pedro estava no barco. Quando ele viu Jesus, ele olhou para Jesus e disse, né, se és tu, manda ter contigo. Jesus disse: vem. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele não ficou olhando só para Jesus. Ele começou a olhar pelas ondas, pelos ventos, né? E ele começou a afundar. Muitas das vezes nós tiramos os nossos olhos de Jesus e aí começamos a afundar também. Às vezes na fé, né? No pensar que não vai dar certo, e aí é que está o nosso erro, né? Que nós não podemos tirar os olhos do Senhor Jesus. Temos que olhar só para o Senhor.
em todas as dificuldades das nossas vidas, todos os problemas que a gente vem enfrentando, nós temos que buscar em Deus, olhar e confiar em Jesus, porque, né, como está dizendo a palavra de Deus aqui, Jesus estava no barco, ou ele ia ter o barco, né? Então, muitas das vezes o nosso erro é isso, a gente tirar a nossa visão de Cristo, a nós esmorecer na fé, né? Temos que buscar, confiar no Senhor Jesus, porque as lutas vêm, irmãos, mas Deus não nos deixa só, né? Assim como, né, quando aconteceu aquela passagem que Daniel foi jogado até a cova dos leões, né, Deus não impediu dele descer até a cova dos leões, mas ele impediu dos leões a matar ele, né? Então, às vezes nós passamos por uma luta, nós entramos por um problema sério, mas nós temos que crer, mesmo passando por aquele problema, Deus está conosco, né? Deus não deixa a gente, Ele entra conosco no problema, e nós confiarmos, nós vencemos, né? Nós temos a vitória, porque Deus é conosco. Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que, né, naquela época e até hoje, Ele acalma o mar, Ele acalma a tempestade, Ele cura, né? Ele faz milagres. Basta nos confiarmos nele, basta nos crer somente, né? Então nós devemos todos os dias estar pedindo a Deus para aumentar a nossa fé, para que nós possamos olhar só para Ele, para que nós não venhamos desviar o nosso olhar, porque o mundo está cheio de armadilhas para poder desviar o nosso olhar, enfraquecer a nossa fé, né? Mas não, vamos seguir em frente, porque o que Deus tem preparado para nós é o melhor. Lutas nós temos, lutas nós passamos, mas o melhor de Deus está por vir. Amém? Amém. O pastor agora vai colocar um hino para a gente estar fazendo, tirando os dízimos e ofertas. Você que trouxe seus dízimos e suas ofertas, que possa estar fazendo nesse momento, a glória do Senhor. Vou pedir ao irmão aí que esteja agradecendo, orando a Deus pelos dízimos e ofertas desta noite. Santo Deus, misericordioso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de podermos estarmos aqui nesta noite, Pai. Obrigado, Deus, por cada vida, por cada lado aqui representado, Senhor. Para nós, ó Deus, é um privilégio, Deus, poder estarmos aqui nesta noite, Pai, também ofertando a Ti, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que essa oferta não passa somente pelo caminho material, financeiro, mas passa, Senhor, acima de tudo, ó Deus, uma oferta que agrada realmente o coração do Senhor. Não queremos ofertar somente, ó Deus, aquilo que é material nesta noite, mas ofertar também, Senhor, a nossa vida, ofertar também, Senhor, o nosso tempo, as nossas intenções, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai.
Muito obrigado, Deus, por esta igreja reunida aqui nesta noite, Pai. E que ela, Deus, continue, ó Deus, tendo no ofertório um sentido espiritual e não apenas material, ó Deus. Que as ofertas, Senhor, depositadas nesse gasofilácio nessa noite, ó Pai, que seja, ó Deus, para a manutenção da tua igreja, Pai, manutenção da tua missão aqui nesta cidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que esses recursos, ó Deus, sejam bem-vindos, para que a obra do Senhor continue, ó Deus, em total manutenção nesta cidade, ó Deus. Que sirva também, ó Deus, para amparar vidas necessitadas, ó Pai. Que sirva, ó Deus, como ferramentas, ó Deus, para o crescimento do teu reino aqui nessa cidade, ó Deus. Abençoe o trabalho, a tesouraria desta igreja, ó Pai. E que esse recurso, ó Deus, seja um gasto realmente, ó Deus, como tem sido na tua obra, Senhor, nessa cidade, Pai. Deus amado, esta oferta não é para o enriquecimento da igreja, Pai. Não é, ó Deus, para o proveito próprio, Senhor, mas é para a tua missão, Pai. Para que o teu reino seja, ó Deus, mantido, ó Deus, através da tua igreja aqui nessa cidade, ó Deus. Pai amado, abençoa, Deus, cada um dos ofertantes, ó Deus, e que cada dia nós aprendemos mais a depender do Senhor, ó Pai. Esperar os recursos que vêm do Senhor, ó Pai. Abençoa também aqueles, ó Deus, que estão desempregados, ó Deus amado. Abençoe a economia do nosso país, ó Deus, para que nada falte, ó Deus, para cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que as ofertas também alcancem, ó Deus, os campos missionários, ó Deus, onde tem servos e servas do Senhor da missão, ó Deus, necessitando de recursos financeiros, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai. Que nós possamos estar sempre, ó Deus, conforme a tua palavra, ó Deus, depositando, ó Deus, aquilo que é do Senhor, ó Pai. Nós não damos nada, Senhor, nós apenas devolvemos aquilo que pertence ao Senhor, porque tudo vem de ti, ó Pai, e do que é teu que nós te damos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecer aos irmãos, né, que têm contribuído também com a cesta básica. Ontem, né, pastor? E foi sexta-feira, né? Foi levado uma cesta básica para uma família também, né? Foi. Então, irmãos, né? Que nós possamos continuar abençoando com a cesta básica, porque muita gente, né, precisa. Cesta básica, até cobertores, né? Deus tem abençoado para a gente poder estar abençoando também as pessoas lá fora. A gente, né, eu, por exemplo, fico me imaginando, meu Deus, esse frio, né? A gente às vezes está debaixo de uma coberta quentinha, mas é aquele que está lá fora com frio. É muito triste. E graças a Deus, Deus tem dado também essa oportunidade para a gente estar fazendo isso, abençoando as pessoas com cobertores, né? Às vezes a pessoa tem um cobertor em casa, eu não uso mais, eu comprei novo, traz para a igreja, roupa, traz, porque graças a Deus tem saído muita roupa daqui e sendo doada para realmente aquelas pessoas que estão precisando. E isso tudo alegra o coração do Senhor, né? Vamos orar agora pelos pedidos de oração, né? Eu não vou falar todos, porque são bastante. Eu quero pedir nessa noite em especial, irmãos, para o Ailton. A gente está sempre orando por ele, né? E ele foi em Juiz de Fora fazer uns exames. Infelizmente, deu um problema sério no coração. Talvez ele nem possa fazer a cirurgia da vista, né? Ele vai entrar com outros exames. E que Deus possa estar, né, cuidando dele, porque realmente está ficando sério. Mas Deus está no controle, né? Eu quero colocar aqui também o Dilson, um sobrinho da dona Belinha que está com Covid, está muito mal internado em Juiz de Fora. Também pediu para colocar ele nas nossas orações, né? Então que os irmãos estejam orando por ele também. E, né, os demais pedidos que aqui estão. E se alguns irmãos quiserem fazer o pedido, né, de oração nesta noite, esteja à vontade. Hoje é aniversário da Manuela, pastor? Aniversário da Manuela hoje? Aniversário da Manuela hoje? Manuela? Um aninho. Acho que né? Não, acho que não. Não, Manuela não. Foi em janeiro. Janeiro. Vamos então aproveitar que ele lembrou do aniversário. Hoje é aniversário do Marcos. Amém. Irmão Marcos. Ele aqui hoje de manhã, nós agradecemos a Deus aqui. Também na quinta-feira foi da irmã Solange, né? Na sexta foi da Fernanda. Amanhã do pastor Idaí. E na terça-feira da irmã Maria. Então vamos colocar esses nomes diante do Senhor. Para que Deus continue abençoando e fortalecendo cada vez mais esses irmãos.
Com certeza. Né? E alguém tem mais algum pedido? Eu queria pedir para Lena, é uma prima minha, esposa do Raimundinho, que mora ali na Vila Belém. Ela também está enferma, acho que o câncer voltou, então que a gente possa estar orando para Deus sustentar ela, a família e todas as pessoas enfermas, né? Que Deus possa enviar recursos para essas vidas, para essas famílias, para os hospitais, médicos, enfermeiros, para eles continuarem firmes nessa luta incansável que eles têm. Nossas famílias, né? Nossos filhos, nossa família metodista, a nossa família aqui da Batista. Mais alguém? Você? Batista? Então, agradecer a Deus por essa noite, nessa presença do Senhor, esse tempo, né, especial com a Sheila, com a presença de Deus. Agradecer a Deus por cada vez nessa noite, cada família. Essa família da irmã Solange, né? Deus continua abençoando a família de vocês, que eles continuam firmes, tá? E sabemos que Jesus é o caminho mesmo, a verdade. A gente fica feliz de ver a pessoa lutando, estar no caminho do Senhor, né? Uma colheita difícil, mas nós vencemos com Cristo Jesus, para que nós alcançamos nossa salvação. E pedir também uma renovação de cada vida, restauração, fortalecer os que estão nossos irmãos que estão mais fracos, a gente mesmo, a minha vida. Deus tem orado, né? Essa semana foi semana de oração, com certeza algo especial, algo sobrenatural vai acontecer, já aconteceu, né? Nas orações. Ele está aqui, mas Deus sabe. Obrigado a cada um. E Deus vem multiplicando, enviando pessoas aqui para congregar conosco, né? E de acordo com a vontade de Deus, eu creio que essa igreja vai encher. Eu tenho essa visão, tenho orado, crescimento nessa igreja. E Deus tem abençoado. Continuar orando, né? Crescimento da igreja. Eu vou agradecer a Deus pela vida e também feliz aniversário, sabe? Ela fez sábado? Foi, né? Então a Larissa também, a filha da irmã Marina, né, fez aniversário no sábado, 21. Glória a Deus, bênção, né? Deus esteja abençoando ela por muitos anos de vida. Eu vou pedir à irmã Dilson, então, que ore ao Senhor, agradecer. Soberano Deus, graças te damos, ó Pai, se podemos estar aqui mais uma vez nessa noite, unidos como igreja do Senhor, para glorificar, exaltar o teu santo nome, Deus, porque só o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que tudo pode. Por isso nós prostramos diante do Senhor, meu Deus, nesse momento, te pedindo que perdoe nossos pecados, ó Deus, e que esteja, Senhor, recebendo cada pedido que aqui foi falado, porque talvez eu não me lembre de todos, porque nossa mente é limitada, ó Deus, o Senhor sabe, mas com certeza o Senhor já recebeu todos os pedidos aqui feitos. Te peço também, Senhor, que recebe aqueles que ficaram lá no íntimo dos nossos corações. E Deus, nós colocamos aqui também no teu altar a vida de cada pessoa, Jesus, enferma nesse momento. Que o Senhor possa estar enviando recursos para essas vidas, aquelas que estão com esse vírus, ó Deus, que estão com doenças crônicas, com câncer, com depressão, Jesus, aquelas famílias que lutam com dependentes químicos. Oh meu Deus, envia lá o teu socorro para que essas vidas possam entender que a nossa dependência é só o Senhor, meu Deus. Abençoe também aqui a nossa igreja, cada família aqui representada, meu Deus. Nós colocamos no teu altar também a vida do pastor Silvio, da Fernanda, da Letícia, a vida do pastor Celso, lá a igreja Monte Moriá também, a nossa igreja aqui, Jesus, cada membro, que o Senhor possa estar fortalecendo e vivificando
santificando-nos como igreja do Senhor, meu Deus. Ó Pai de bondade, também te pedimos pela vida do Ailton, que o Senhor continue lá no controle da vida dele e com certeza vai abrir aquela porta que ele precisa, Senhor. Toma também a vida de todos os aniversariantes que foram falados aqui, que o Senhor continue abençoando, meu Deus, que a partir de cada aniversário que eles possam começar uma nova vida na presença do Senhor, porque a cada vez que nós fazemos um aniversário é um presente especial do Senhor, meu Deus. Abençoe também, Senhor amado, a nossa economia do país, abençoe os empresários, abençoe os comerciantes, meu Deus, para que eles possam ter recursos para manterem suas empresas abertas, Deus, e que todas aquelas pessoas que perderam seus trabalhos possam voltar a ter um trabalho. Abençoe também todas as criancinhas do mundo, Jesus. O Senhor sabe as situações que têm vivido, aquelas que estão em situação de abandono, de fome, de maus tratos, ó Deus, de abusos. Ó Pai de bondade, visita essas famílias para que elas possam voltar e andar nos teus caminhos e levar essas crianças para os teus caminhos, ó Deus. Abençoe também todas as famílias sem recursos. Deus, abençoe os nossos jovens, que eles possam ter temor do Senhor para conduzir suas vidas. Abençoe, Jesus, também os idosos em asilos, em albergues, talvez em casa abandonados, seja com todos eles, Deus. Pai de bondade, também te pedimos que visite agora todos os perdidos, os encarcerados, os moradores de rua nesse tempo de frio, ó Deus. Continue, meu Pai, abençoando essas pessoas que podem ajudar a essas pessoas que estão na rua. Ó Deus de bondade, nós te agradecemos aqui também pelas vidas já assim aqui faladas que estão sustentando famílias com essa cesta do amor. Continue, Deus, dando visão para toda a nossa igreja, para que a gente possa manter, Jesus, ajudando essas famílias necessitadas. E Deus, nós assim entregamos nossas vidas aqui mais uma vez nas tuas mãos, entregamos a nossa igreja aqui reunida, e que o Senhor possa estar nos abençoando também com a tua bendita palavra. Abençoe o pregador, Jesus, e prepara-nos, ó Pai, para receber essa porção que hoje nós escolhemos estar aqui para receber. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por tudo. Amém e amém. Amém. Estou passando agora a palavra para o pastor. Som. 1, 2, testando. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor. Que bom rever os irmãos. Acho mais um pouquinho só, né? Aumentar só um bocadinho. Som, aí, deu. Que bom rever a irmã Solange, o esposo João, né? O João também e o pequenininho Davi. Tá bom. Deus abençoe vocês, muito bom tê-los aqui. A irmã Marina também está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor, 2 Reis,
Vamos ler a princípio apenas o versículo 3 do capítulo 5, segundo Reis, capítulo 5, versículo 3. Segundo Reis 5, 3. Todos achamos? E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Até aqui, meus irmãos, mas deixa aí a sua Bíblia aberta, porque nós iremos passar por outros versículos ainda deste capítulo 5, onde nós iremos aprender aqui esta noite, meus irmãos, algumas lições sobre a história de Naamã. Os irmãos bem conhecem, creio que conhecem essa história daquele que foi curado da sua lepra através do rio. E através do rio não, através da palavra do Senhor, mas do profeta Eliseu, mas ele teve que fazer uma ação. São coisas importantes que nós iremos aprender aqui, meus irmãos, importantes lições que nós estaremos extraindo deste texto, dessa passagem da Escritura Sagrada. Mas vamos orar primeiro, né? Vamos pedir ao Senhor que nos direcione. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, precisamos, Pai, da iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender o que o Senhor tem a nos passar nesta noite, Pai. Usa-me, Pai, somente como instrumento nas mãos do Senhor, e que nós possamos, Pai, não somente entender, mas colocar em prática os ensinamentos que o Senhor tem a nos dar essa noite, através da história de Naamã, registrado, Deus, na Tua bendita palavra, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, esse versículo que nós lemos aqui foi no momento que a menina orientou a sua senhora para que Naamã fosse restaurado da sua lepra. Mas eu quero fazer umas considerações iniciais aqui, irmãos, para que a gente possa ficar bem contextualizado com essa história. Primeiro, esse momento aqui, na época que o profeta Eliseu, meus irmãos, o Império Sírio era um grande governo naquela época, e inimigo do povo israelita. A Síria, ela ficava localizada mais ou menos ao nordeste de Israel e tinha, naquele tempo do profeta Eliseu, um grande conflito com o povo israelita, principalmente, meus irmãos, porque na época do rei Davi, como ele tomou toda aquela região para Israel, ele fez com que os sírios pagassem tributo a Israel. Então eles acabaram ficando com essa rixa aí, com essa briga, e no dia do profeta Eliseu eles cresceram, o povo sírio cresceu em poder, e sempre que podiam atacavam as tribos lá de Israel. Então havia esse conflito, mas neste tempo do profeta Eliseu o Império Sírio era muito poderoso, e ele atacava constantemente principalmente as tribos do norte de Israel. Naquela época era separado, né, por questões políticas e para mostrar o seu poder para aquele povo. Então este era o Império Sírio. Um pequeno resumo: essa menina escrava, irmãos, essa menina, ela veio também, ela era israelita, e um dos ataques do povo sírio a Israel, eles pegaram essa menina para usá-la como escrava, e ela foi justamente para a casa de Naamã para poder ser escrava lá. Essa menina, mais ou menos, irmãos, pelo que a gente observa no texto original da Bíblia, a Bíblia aqui não fala, mas pelo termo menina utilizado, ela tinha mais ou menos em torno de 12 a 13 anos de idade. Então realmente era uma menina bem novinha, mas nós iremos ver aqui como que Deus usou essa menina, irmãos. Naamã era um comandante respeitado, um general do exército do rei da Síria. Naamã ocupava uma alta posição do exército do rei da Síria, né, como general.
ele era muito importante na corte. Ele era o primeiro homem lá do rei da Síria, que naquela época era o rei Ben-Hadad, grande inimigo do povo israelita. Lá até no livro do 1 Reis, capítulo 20, fala sobre o rei Ben-Hadad e a sua rixa lá com o povo israelita. Então Naamã, um grande general, era muito respeitado e comandava todo o exército do rei da Síria, e um homem muito conhecido e muito poderoso naquela época. A lepra foi uma das doenças mais temidas da época, irmãos. Algumas eram extremamente contagiosas e as mais graves eram até fatais. As pessoas que eram atingidas por lepras, a maioria deles eram separados da família e dos amigos, eram colocados fora da cidade para que os sacerdotes tratassem deles. Então, quando eles não ficassem curados, eles não poderiam voltar para a cidade para voltar ao seu convívio normal. Então, a pessoa pegava a lepra, imediatamente ele era separado dos seus amigos, dos seus familiares. Mas aí por que o Naamã não foi separado, né, irmãos? Não, a Bíblia não diz, mas algumas pessoas defendem, ou a lepra dele era bem, vamos dizer assim, não tão grave, ou por ele ser o grande general que ele era, ele ainda continuava exercendo as suas funções mesmo com essa doença, e era contagiosa. E os irmãos também podem depois ler lá em Levítico 13, fala também sobre a questão da lepra e qual era a determinação de Deus para quem tinha essa doença. Realmente deveria ficar separado do povo para evitar esse contágio. E Eliseu, um homem também nessa história, é um homem de Deus, sucessor do profeta Elias, e seu ministério durou mais ou menos 50 anos. E ele pediu, meus irmãos, a Elias pediu a ele, logo que Elias estava partindo deste mundo, ele perguntou a Eliseu o que ele queria. E ele falou que queria uma porção dobrada da unção que Elias tinha, do espírito que Elias tinha. Então nós podemos ler na palavra do Senhor a história do profeta Eliseu, que ele fez mais coisas do que o profeta Elias, que Deus estava com ele. Então, aqui somente umas considerações iniciais, irmãos, para a gente ficar bem contextualizado com a situação. Então, nós aqui, o Império Sírio, né, que era um grande inimigo lá do povo israelita, a menina escrava de mais ou menos 12 anos, Naamã, a doença, a lepra e Eliseu. Então, esse era o contexto da história, quando nós lemos todo o capítulo 5 e também outros que falam dessa questão. Mas os ensinamentos, irmãos, quais são os ensinamentos que nós podemos extrair de toda essa história? São vários, mas eu separei alguns para nós meditarmos aqui nesta noite, meus irmãos, que é importante, que foi importante lá naquela época e é muito importante para nós no tempo atual, para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos que essa história traz para nós. A primeira lição, como o Calvin vai colocar para nós ali, não importa onde esteja, fale do que Deus pode fazer. Primeira lição que nós podemos extrair dessa história, irmãos: não importa onde esteja, fale do que Deus pode fazer. Aí eu convido os irmãos para nós lermos o capítulo 5, versículo de 1 a 4. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, né? E diz assim, capítulo 5 de 2 Reis, de 1 a 4. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Até aqui, irmãos. Então, olha que interessante, irmão. Dessa menina, que a gente não vê, a Bíblia não relata o nome dela, mas, como eu disse aos irmãos, pela palavra menina, e buscando lá no original, fica mais ou menos assim na idade de 12 a 13 anos de idade que tinha essa menina. Apesar da situação que ela se encontrava, meus irmãos, ela foi presa, levada escrava, levada cativa, obrigada a trabalhar numa terra distante, novinha ainda. Ela tinha tudo, meus irmãos, tudo para blasfemar contra Deus, para criticar alguma coisa, porque ela teve ali os seus sonhos interrompidos, talvez objetivos de vida ali naquele momento, ela teve tudo interrompido, porque ela foi levada para um lugar que ela não pediu para ir. Eles levaram, raptaram ela, sequestraram ela e fizeram dela uma escrava. Então ela tinha tudo ali, meus irmãos, para viver cabisbaixa, para viver deprimida, para viver blasfemando mesmo contra Deus. Enfim, ela tinha tudo para fazer o contrário do que ela fez. Ela poderia ter se revoltado, ficar decepcionada com Deus. Eu sou israelita, eu confesso somente Deus como meu Senhor, eu não tenho outros deuses. E por que permitiu acontecer isso comigo? Ela tinha tudo isso, meus irmãos, que ela poderia falar. Porém, mesmo diante de toda essa situação, essa menina manteve a sua fé inabalável no Deus de Israel. Imagine, meus irmãos, uma menina de 12 anos sendo levada para uma outra cidade cheia de ídolos, numa situação que ela não pediu para ir, e mesmo assim ela firmou a fé dela em Deus, o Deus de Israel. Ela não se prostrou aos deuses sírios, que eram muitos. Ela manteve firme a sua fé. A fé dela, meus irmãos, estava baseada não nas situações, mas nos seus princípios. Importante a gente lembrar disso, irmãos. A nossa fé não pode estar limitada ou baseada em situações. Se tiver tudo bem, a minha fé está firmada. Se tiver tudo, a minha fé não está tão... Nós precisamos firmar a nossa fé nos nossos princípios, não nas situações. Se está tudo bem, está tudo tranquilo conosco, amém, a nossa fé está firmada. Aconteceu alguma situação difícil, precisamos manter a nossa fé em Deus. Porque lá na frente Ele vai honrar a tua fé em Deus. Lá na frente Ele vai honrar a nossa fé. E o mais importante, né, meus irmãos? Ele já nos deu o maior presente que nós poderíamos ganhar, que é a nossa salvação. E só isso já é o suficiente para nós mantermos a nossa fé inabalável em Deus, seja a situação que estiver ocorrendo. E isso aconteceu com essa menina, irmão. Então, mesmo em terra distante, mesmo longe da família, a sua fé no Deus de Israel permaneceu firme. E a Bíblia, como eu disse, não cita o nome dela, meus irmãos, e nem mesmo o que aconteceu com ela depois da cura de Naamã. Essa menina só é citada nesse versículo 3 e 4, 3, 4, 2, 3 e 4 de 2 Reis. Depois a gente não ouve mais falar dessa menina. A gente não sabe o que aconteceu com ela, mas a gente imagina que, pela sua fé, pela sua forma de agir e por tudo que aconteceu depois com Naamã, essa menina teve a sua vida transformada. Talvez ela não era escrava mais depois, porque nós vamos ver que Naamã se converteu. Talvez ela pode até ter voltado para a sua terra, não sabemos, mas coisa boa com certeza aconteceu com ela, porque a fé dela se manteve inabalável no Deus de Israel. Então, meus irmãos, a primeira lição que nós tiramos, não importa onde eu e você estejamos, fale do que Deus pode fazer, mostre a sua fé em Deus, não deixe que as coisas abalem a nossa fé, não deixe que as situações abalem a sua fé, porque Deus, eu repito, Ele vai
nos honrar com isso. Ele vai olhar para nós. Esse sim é um crente em Cristo Jesus. A gente até estava conversando agora há pouco, né, Geraldinho, que às vezes Deus permite a gente passar por determinadas situações para provar a nossa fé. E essa menina, ela foi provada e ela foi aprovada. Então, não importa quão humilde ou pequena seja a nossa posição, irmãos, Deus pode nos usar em determinados momentos de nossas vidas. Talvez você ache assim, mas eu não consigo fazer nada, não consigo nem falar de Deus, nem testemunhar eu consigo. A gente consegue, irmãos. É só a gente mostrar para as pessoas o que nós éramos antes de Cristo e o que nós passamos a ser depois com Cristo. A transformação que Cristo fez em nossas vidas. Isso já é um belo testemunho para que as pessoas também creiam neste Deus maravilhoso que nós servimos. E também outra coisa, irmão, nós precisamos buscar oportunidade de dizer aos outros o que Deus pode fazer. Naquela época, irmão, e depois também, escravos não podiam falar com seus senhores, a não ser que eles pedissem para o escravo falar. Então aquela menina lá não poderia ter falado. E mesmo assim, ela foi lá e disse para a sua senhora, vendo lá talvez o sofrimento de Naamã, ela descumpriu uma regra, uma obrigação lá que ela tinha com aquela família, e ela falou. E ela não deveria ter falado, ela poderia ter sido castigada por falar sem ter sido pedido para ela falar, sem ter dado autorização para ela falar. Mas ela não perdeu a oportunidade de falar de Deus para aquela família. Por isso ela disse no versículo 3, que nós lemos já 2 vezes, né, meu irmão? Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que testemunho, né? Ela não falou assim, talvez ele vai lá, talvez o profeta faz alguma coisa, ele vai... Não, ela afirmou. Tomara que ele vá lá em Samaria, que ele estivesse lá diante do profeta e a lepra dele ia ser curada, porque o Deus de Israel ia curar a lepra dele. Então ela não perdeu, meus irmãos, a oportunidade de testemunhar da sua fé em Cristo, ela não perdeu a oportunidade de falar do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. E tem um outro exemplo também que eu quero trazer para nós, irmãos, do apóstolo Paulo. O Cauã vai colocar para nós ali Filipenses, no seu capítulo 1, versículo 12 e 14. Olha o que a Bíblia diz. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aqui, meus irmãos, o contexto é que Paulo estava preso. E ele não perdeu a oportunidade, ele não ficou chorando lá porque estava preso, que Deus estava sendo injusto com ele. Não, ele aproveitou a oportunidade para pregar para toda a guarda pretoriana. E eram muitos, que eles revezavam. E todos eles ouviram falar de Cristo. Quantos devem ter se convertido, se arrependido, seguindo a Jesus pela palavra de Paulo? Então ele não ficou chorando também lá na prisão. Ele não ficou chorando, blasfemando contra Deus. Ele aproveitou a oportunidade para falar de Deus. E mais, ele já fala ali, irmãos, quero que saibais o que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo nas minhas prisões, ousaram também a falar de Cristo. Ou seja, a testemunho de Paulo fez com que os outros irmãos também fizessem da mesma forma. Então, onde nós estivermos, meus irmãos, essa primeira lição que nós tiramos, não importa, fale de Deus, fale do que Deus pode fazer, testemunhe da sua fé em Cristo Jesus e mantenha a fé firme
no Deus Todo-Poderoso. E às vezes irá acontecer algo conosco, meus irmãos, que Deus vai mandar a gente para um lugar tão estranho que pode ser para isso. Talvez uma pessoa lá em determinado lugar que a gente vai lá, por exemplo, né? Vou citar um exemplo aqui. Talvez nós ficamos internados no hospital, irmãos, sentindo alguma dor, alguma coisa, algum procedimento que nós devemos fazer, e talvez do nosso lado tem uma pessoa que estava precisando ouvir o Evangelho. Talvez Deus permitiu que a gente ficasse internado 2, 3, 4, 5, 10 dias para que aquela pessoa do lado tivesse a oportunidade de ouvir o Evangelho antes de partir deste mundo. Então Deus, meus irmãos, Ele age de uma forma maravilhosa. Nós apenas devemos entender que sempre há propósito de Deus em tudo na nossa vida. A segunda lição, meus irmãos, que a gente tira aqui também dessa maravilhosa história da palavra do Senhor, que ao receber a ordem de Deus, obedeça com humildade, irmãos. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, que nós estamos vendo que é de Deus, precisamos ser humildes e entender que as coisas do Senhor são muito diferentes das nossas, irmãos, e muito melhor, com certeza. Eu convido os irmãos agora para nós lermos de 9 a 12, ainda do capítulo 5. Diz assim, ó: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a lepra. Não são porventura Abana e Farpá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Está vendo, meus irmãos, como que Naamã recebeu a notícia do profeta Eliseu, o que ele precisava fazer para ser curado? Nós cremos, irmãos, que Naamã ser um general, um homem respeitado, um homem orgulhoso, um homem vaidoso, que provavelmente se achava acima de todos, sentiu-se insultado, sentiu-se humilhado por Eliseu tratar ele como uma pessoa normal. Os irmãos podem observar que nem Eliseu foi até ele mandou um mensageiro, e ele deve ter achado uma afronta aquilo. Mas eu vim aqui, o profeta vinha, eu achei que ele ia aqui, ia levantar a mão dele, ia invocar o Deus dele, ia colocar a mão sobre mim para eu ficar curado, e as pessoas olharem. Agora mandar eu me lavar no Rio Jordão, um rio pequeno, um rio cheio de barro. Por que então ele não me mandou lavar lá no rio Abana, Farpá, o rio de Damasco, que são muito melhores? Olha a vaidade do homem, olha a soberba do homem. Ele recebeu a ordem de Deus, mas não obedeceu com humildade. A princípio ele nem estava obedecendo. Os irmãos vão ver depois que ele obedeceu porque alguém falou para ele. Então, meus irmãos, a gente precisa, quando recebermos uma palavra que vem do Senhor, entender e atender com humildade no coração. Mesmo que nós podemos achar naquele momento humilhante, alguma situação, se é de Deus, irmãos, precisamos fazer. Nós sabemos quando as coisas são de Deus. Deus mostra para a gente, nos mínimos detalhes. E não fazer como Naamã fez a princípio. Ele esperava um tratamento diferenciado, um tratamento real. Talvez o Eliseu chamasse ele para dentro de casa, fizesse lá umas coisaiadas todas lá. Se fosse hoje em dia, talvez mandasse chamar a imprensa, para poder divulgar aquilo tudo ali. O grande Naamã, o grande comandante do rei da Síria, o grande comandante do exército.
Mas me mandar lavar naquele rio sujo, naquele rio barrento, não, isso para mim não, isso tem que ser para outro. Eu não sou homem, olha a minha posição, vê se eu vou me submeter a uma situação dessa. Então foi isso que Naamã fez, irmãos. Ele se achou totalmente humilhado por aquela situação. Tanto é que no versículo que nós acabamos de ler, aqui no versículo 12, no finalzinho fala: e voltou-se e se foi com indignação. Ainda foi bravo, ele deve ter blasfemando quando Eliseu, né? O profeta não sabe de nada. Vê se eu vou fazer um negócio desse. A obediência a Deus, meus irmãos, começa com humildade. Nós devemos crer que o agir, a maneira do agir de Deus é muito melhor do que a nossa. E às vezes nós achamos que precisa uma coisa extraordinária acontecer para que aconteça algo na nossa vida, e uma simples coisa é feita. Você vê, Naamã era só mergulhar no rio 7 vezes, era só ele obedecer. E às vezes acontece conosco também. Às vezes a gente acha que o negócio é tão simples e que aquilo ali é tão pequeno para nós que a gente não faz. Mas quando nós entendemos que é de Deus, irmão, seja o que for, nós precisamos fazer e fazer com humildade. Entender que nós não somos nada perante o nosso Deus. E que Deus sempre age da forma diferente conosco, irmãos. Às vezes nós queremos uma coisa, Deus nos até concede aquilo que nós queremos, mas não da forma que nós queremos. A irmã Tânia acabou de citar agora há pouco aqui do Daniel na cova dos leões. Daniel imaginava, ele cria que Deus ia libertar ele daquela situação, mas talvez lá na mente dele ele achava que Deus não ia permitir nem ele entrar na cova dos leões. Mas Deus permitiu ele entrar para que ele o povo pudesse ver o poder de Deus. A mesma coisa com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou ele da fornalha. Eles entraram lá, mas nem um fio de cabelo queimou, porque Deus estava com eles. Então o modo de agir de Deus, irmãos, é diferente do nosso. Nós precisamos entender e atender com humildade. Então, ao receber uma ordem de Deus, irmãos, ao sabermos que estamos sendo levados para fazer algo em nome de Deus, devemos receber com humildade. Como muito a Bíblia conta para nós, e a gente fala muito isso às vezes, né? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Lembra que João falou isso? E assim tem que ser conosco, irmão. Nós não somos nada sem Deus. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Deus, Ele é Deus sem nós. Agora nós sem Deus, nós não somos nada. Então muitas vezes, irmãos, pedimos e ansiamos tanto por algo que quando recebemos, simplesmente descartamos porque não era o que esperávamos, ou não era da maneira que nós queríamos. Talvez nós recebemos a bênção de Deus, mas temos que fazer algo tão pequeno, mas o nosso orgulho fala mais alto, a nossa soberba fala mais alto, e acabamos deixando aquilo de lado. Alguém falou certa feita, irmãos, e é interessante: não descarte o presente só porque ele não está embrulhado da forma que você queria. Às vezes a gente vê o aniversário, né? Chega lá os presentes chegando, a gente sempre olha aquele que está maior, aquela caixa bonita, aquele presente bem feito. Criança então olha mais para isso, né? E talvez o melhor presente seja aquele que está embrulhado num saquinho pequenininho, com uma fitinha encostada lá no cantinho que talvez ninguém vê. Então não devemos descartar o presente só porque não está embrulhado da forma que nós queríamos. Naamã, ele poderia, depois ele mudou de opinião, mas se ele realmente mantivesse essa opinião, saiu indignado e não voltasse, ele tinha perdido uma grande oportunidade de ser curado da sua doença. Então esse segundo aprendizado para nós aqui, meus irmãos, a segunda lição é essa: receba a ordem de Deus, receba aquilo que Deus quer para a sua vida de forma humilde.
Lembre-se que Deus sabe de todas as coisas e Ele sempre quer o melhor para nós. Mas às vezes, ou quase sempre, Ele vai agir da forma diferente da que nós gostaríamos que fosse. E aí onde vai ser necessário, irmãos, a nossa fé forte naquilo que Deus tem para nós. Mas ainda uma terceira lição que nós extraímos desse texto, irmãos, o Cauã vai pôr ali para nós: através da sua vida, pessoas totalmente ímpias poderão se converter. Vocês já imaginaram isso, irmãos? Através da sua vida, de uma palavra sua, de uma frase, pessoas ímpias, totalmente contrárias ao Evangelho, podem vir a se converter a Jesus. Assim aconteceu com Naamã. A partir do versículo 13, olha o que diz: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficará purificado. Está vendo, irmãos? Alguém, né, foi usado para poder abrir os olhos de Naamã. Aí então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar em minha mão, e eu também tenho de curvar na presença de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse-lhe: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Aqui está o momento, irmãos, que através da vida daquela menina, Naamã se converteu ao Senhor Jesus, se converteu a Deus. Naamã, o orgulhoso general, o vaidoso general, se rendeu ao único Deus, irmãos. Lá no versículo 17 nós acabamos de ler que ele falou: nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Olha a transformação. Olha que aquela pequena frase, aquele pequeno testemunho daquela menina fez com a vida de Naamã e consequentemente com a vida da sua família. Então, meus irmãos, Naamã também pede aqui já perdão antecipado a Deus, porque por ele ser o general e ser o segundo lá do rei, né, o Ben-Hadad, ele às vezes tinha que ir nesse templo lá para adorar esse Deus Rimom. Então ele tinha que cumprir a obrigação dele, porque ele era subordinado ao rei da Síria. Então ele já pediu, ele falou para Eliseu: que Deus me perdoe quando eu tiver que fazer isso, mas eu preciso cumprir a minha obrigação. Mas ele falou: adorar somente a Deus. Ele poderia falar assim: eu vou adorar a Deus de Israel, mas vou continuar adorando meus deuses também. Ele poderia incluir Deus de Israel. Eu já adoro muito Deus, um a mais, um a menos. Mas não, irmãos, ele falou bem claro aqui para nós no versículo 17: nunca mais oferecerá o teu servo holocausto e sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E a partir daquele momento, meus irmãos, em vez, como eu disse, em vez de ele acrescentar um ídolo à sua coleção de ídolos, ele reconheceu que havia somente um verdadeiro Deus. Olha o versículo 18 que nós acabamos de ler: nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom,
quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Então ele já estava pedindo perdão antecipado ali, porque ele ia tentar de todas as formas não fazer, mas se tivesse que fazer, que Deus perdoasse ele. Olha que transformação que esse homem teve, irmãos, por causa de uma testemunha daquela menina. Então, através de uma pequena jovem, meus irmãos, um líder ímpio, um líder poderoso, um líder arrogante, um líder vaidoso, largou seus deuses e serviu, passou a servir ao único Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, através da sua vida, irmão, através da minha vida, ímpios, pessoas que jamais a gente possa imaginar que um dia iria se converter, pode entregar a sua vida a Jesus. Para isso nós precisamos ter o testemunho que aquela menina teve. Para isso nós precisamos ter o discernimento de no momento certo falar a coisa certa, como aquela menina teve. Então Deus quer usar a sua vida, irmãos, quer usar a minha vida para propagar a palavra dele. Então quando você sentir que Deus está usando você, não tenha vergonha, não fique tímido, fale do que Deus fez na sua vida, fale do que Deus é poderoso para fazer, que vidas podem ser transformadas. Você pode estar livrando uma alma do inferno se uma pequena palavra que você estiver dando para uma pessoa ali, isso pode mudar a vida de uma pessoa, isso pode transformar a vida de uma família. Assim aconteceu com Naamã, e nós cremos que a família dele também veio a adorar somente o Deus de Israel. Então essa história mostra para nós, irmãos, que pessoas totalmente ímpias, aquelas que a gente jamais iria acontecer, acontecem. E aconteceu com Naamã. Não porque somente ele foi curado da lepra, mas pelo testemunho de fé daquela menina, pela palavra daquela menina, pela forma que Eliseu tratou ele, não como um rei, como um superstar, não, como normal, como uma pessoa normal. E Deus trabalhou na vida dele. E finalmente, meus irmãos, para a gente estar encerrando, o quarto aprendizado nosso: não tente usar Deus para benefícios próprios. Irmãos, isso é importantíssimo para nós, irmãos. Nós temos observado nesses últimos tempos tantas pessoas usarem o nome de Deus para benefício próprio, para encher os seus bolsos de dinheiro e para tantas outras coisas que nós sabemos que acontecem, irmãos. Não tente, porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Não tente usar Deus para benefício próprio. E teve um moço nessa história que tentou. Se nós lermos aí a partir do 20, eu não vou ler todo o versículo até o 27 não, irmãos, porque o tempo já está um pouquinho adiantado. Mas olha só, a partir do versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este filho Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo bem, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 moedas de vestes. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Até aqui, irmãos. Geazi, meus irmãos, viu que o Naamã ofereceu coisas para Eliseu. Quando Eliseu curou, né, Deus usando Eliseu, curou da lepra. Então Naamã foi lá tentar pagar o que Eliseu tinha feito. O que você quer? Eu posso te dar aí. E a gente leu lá no versículo atrás que Eliseu não quis. Não quero. Pode levar tudo que é seu e que Deus te abençoe e que você vá em paz.
Mas Geazi, um homem que estava junto com Eliseu, provavelmente trabalhava com Eliseu, cresceu o olho. Eliseu não quis, mas por que nós vamos perder uma oportunidade dessa? O homem queria dar. O que tem de mais nisso? Eu não estou roubando, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Aí ele foi atrás de Naamã. Mas os irmãos observam que ele mentiu descaradamente, falando que o Eliseu tinha mandado ele ir, que tinha descido 2 pessoas que estavam necessitadas e que você poderia ajudar. Na verdade, ele pegou tudo para ele, para que ele pudesse ficar rico. Então ele usou aquele momento ali, meus irmãos, aquela situação toda para o enriquecimento, para o seu próprio eu. E se a gente observar, meus irmãos, que sempre uma mentira leva a outra. Sempre uma mentira vem atrás de outra. Então esse rapaz, esse Geazi, ele não concordou, além dele não concordar com Eliseu, por não receber nada de Naamã, ele saiu correndo atrás, falou mentira para encontrar a oportunidade de ganhar dinheiro às custas do nome de Deus. Olha o versículo 22, irmãos, que nós lemos já, né? Tudo vai bem quando ele se encontrou com Naamã, e olha a mentira que ele diz: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, os filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Então ele foi lá, mentiu para conseguir arrancar dinheiro daquele moço, coisa que Eliseu não quis. Geazi foi punido, meus irmãos, pela sua cobiça. Então nós não podemos jamais, irmãos, usar Deus para benefício próprio. Olha o versículo 27, irmãos. Depois que ele foi a Eliseu, a partir do 25, olha o que ele diz. Então entrou ele e pôs-se diante do Senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E Geazi disse: teu servo não foi nem uma nem a outra parte. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontraste? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vê que ele viu como uma mentira leva a outra, irmão? Ele chegou perto do profeta Eliseu e falou: não, eu não estava em lugar nenhum não. Mas Eliseu sabia que ele tinha ido atrás. Deus tinha mostrado para Eliseu: você foi lá para poder pegar dinheiro dele, você mentiu descaradamente, e por isso você vai pagar. E até estava falando ali, né, Geraldinho, que o pecado, meus irmãos, traz consequências não só para nós que pecamos, mas para a nossa família, para as pessoas que nos cercam. Por isso que nós precisamos ter cuidado com o pecado. E aqui está mais um exemplo disso. Eliseu falou que ele teria lepra e a sua semente. Ou seja, todos que vieram depois de Geazi iam ser leprosos também. Então nós precisamos ter cuidado com o pecado, irmãos, que ele não atinge somente a nós, ele atinge a nossa família, as pessoas que nos cercam, as pessoas dos quais nós gostamos. O pecado sempre traz consequências, irmãos, e não somente para nós, mas para as pessoas que nos cercam. Por isso nós precisamos ter cuidado com o pecado. Eu estava comentando com os irmãos agora há pouco, o Davi aconteceu isso também. Ele pecou com Batseba, Deus perdoou o pecado dele, mas as consequências foram desastrosas para a sua família. Um irmão matou o outro irmão fez incesto com a irmã, o outro filho quis tomar o lugar de Davi. A família dele foi totalmente bagunçada por causa do pecado de Davi. Então precisamos ter cuidado com o pecado, irmãos, porque ele não traz consequências somente para nós, traz para as pessoas que nós amamos. Então, quando eu e você sentir desejo no coração de pecar, devemos lembrar disso. Deus perdoa todos os pecados. Lá em 1 João fala: Deus perdoa todas as nossas iniquidades.
mas Ele não nos livra das consequências. E pior, talvez pessoas que não têm nada a ver pagam pelos nossos pecados. Assim aconteceu com esse moço Geazi. Então, meus amados irmãos, não sejamos gananciosos, não queiramos o que não é nosso, não devemos mentir para encobrir os nossos pecados, porque Deus conhece todas as coisas. Eliseu soube o que Geazi fez, porque Deus revelou para ele. E nós podemos esconder tudo de todos, mas não de Deus. Então não devemos jamais usar Deus para benefícios próprios. Então que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós possamos usar esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso andar, para o nosso caminhar. Não importa onde você esteja, fale de Deus, fale o que Deus pode fazer. Ao receber uma ordem de Deus, obedeçamos humildemente. Lembre-se que através da minha vida, pessoas podem se converter, pessoas podem estar caminhando firmemente para um abismo, irmãos, para uma condenação eterna. E talvez uma palavra sua, um testemunho seu, ela se converte daquele caminho e passa um caminho que leva às mansões celestiais. E não devemos jamais, irmãos, usar Deus para benefício próprio. Eu não vou ler o texto, mas depois os irmãos quiserem ler, Mateus fala, quando Jesus fala, de graça recebei, de graça dai. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Que devemos orar por isso, clamar a Deus por isso, porque as coisas de Deus precisam ser tratadas da forma que Ele merece. Amém, meus irmãos? Então que possamos guardar isso. Antes de nós encerrarmos, eu vou devolver a palavra para a irmã Tânia. Ela quer dar uma pequena palavra para a igreja mais uma vez. E posteriormente nós estaremos orando para finalizar o nosso culto desta noite. Como nós sabemos, né, irmão, sexta-feira foi o aniversário da irmã Fernanda. Então eu queria chamar ela aqui na frente, né, e entregar para ela uma pequena lembrança da congregação, né, dos irmãos aqui da igreja de Lima Duarte. E felizes estamos por ter ela aqui conosco, né, que foi o aniversário dela, mas foi um presente que Deus enviou para nós aqui. Essa família abençoada que Deus colocou nas nossas vidas, né, que tem tanto trabalhado por Lima Duarte, pelos irmãos, né, pelas famílias. Então, irmã, que Deus possa estar te abençoando hoje, sempre, e receba da igreja o nosso abraço e para você, de coração. Quero agradecer, irmãos, o carinho, o amor, né, que eu sinto pela essa igreja, a satisfação. Dia 21 agora a gente comemora 2 anos, né, que estamos aqui na cidade. E quando ela me pergunta assim, Fernanda, como está aí? Você está sentindo falta? Em momento algum, não, a gente tem saudade, né? Mas enquanto Deus permitir, aqui nós estaremos com todo carinho, com todo o amor do nosso coração e principalmente sempre obedecendo e orando ao Senhor e cumprindo o que Ele tem para cada um de nós. Então, muito obrigado pelas orações, pelo carinho e, como eu falei, até quando o Senhor permitir, aqui nós estaremos. Então, muito obrigado por tudo. Amém, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande para nós mesmos estarmos aqui. Deus sabe até quando, né, irmãos? Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui um mês, um ano. Nós estamos a serviço do Senhor, né? Para onde Ele mandar, nós iremos, obedecendo à vontade do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor por este momento das nossas vidas, que Ele nos permite estar aqui com os irmãos. Antes de encerrar, só uma pequena aviso, então, irmãos. Quarta-feira teremos aqui o nosso culto de oração e estudo da palavra. Estamos fazendo aquele estudo do Espírito Santo de Deus, né? Deus, Espírito Santo. Estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Tem sido um estudo muito bom para o nosso entendimento
daquilo que Deus é, da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o mesmo Deus, o único Deus que tem cuidado de nós. Então que Deus nos abençoe. A irmã Solange já é da casa, irmão João, seja muito bem-vindo, tá? Um prazer, alegria tê-lo aqui conosco, também o João e o Davi. E volte sempre, será uma alegria para nós, né, irmã Solange? Está vendo a dificuldade do trabalho lá, mas nós temos horário para que Deus abençoe a irmã, para que a irmã possa estar mais firme na casa do Senhor. E Deus faz, com certeza, daqui a pouquinho as coisas mudam. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Também a irmã Marina, né? Deus abençoe a irmã, muito bom tê-la aqui. Volte mais vezes, tá bom, minha irmã? Mande um abraço para a filha que fez aniversário lá. Fala que nós estamos mandando um abraço para ela e vamos continuar orando pela vida dela. E a nós, irmãos, tenhamos uma noite abençoada, que Deus nos proteja, nos guarde de todo mal, que possamos ter também uma semana de paz, uma semana de descanso, uma boa semana abençoada por Jesus. E vamos, irmãos, lembrar desses aprendizados, desses ensinamentos que a história de Naamã trouxe para nós. Leia lá na sua casa mais devagarinho a história de Naamã, você vai ver que tem muito mais aprendizado aqui nessa história, mas que numa outra oportunidade a gente pode estar dando continuidade a esses ensinamentos. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por ter o privilégio de poder estar aqui nesta noite, de poder cultuar e dizer o nome do Senhor. Obrigado pelos irmãos que aqui se encontram, cada família aqui representada, Deus. Obrigado pela existência dessa congregação. Obrigado pelo Senhor que tem cuidado de nós, Pai. Obrigado pela Tua bendita palavra, que nós possamos colocar em prática o que o Senhor nos ensinou, o que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Glórias, honras e louvores nós sempre daremos ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos levar, nós que estamos aqui, para os nossos lares, guardados, abençoados e protegidos pelo Senhor. Aos irmãos e amigos que estão conosco através da internet, que o Senhor também abençoe, dê uma noite abençoada a todos, uma semana de paz a todos nós, e que sempre, Deus, nós possamos lembrar que nós temos um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado, é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, vamos em paz, uma oração silenciosa, nós estamos finalizando o nosso culto desta noite.